Sim, veja bem, a primeira coisa que a gente precisa fazer para as pessoas entenderem sobre essa imposição do Estado mínimo é o que eles propõem quando eles dizem Estado mínimo. Quando eles dizem Estado mínimo, eles estão propondo um Estado que invista apenas na segurança pública. E a segurança pública brasileira, a gente precisa admitir que ela já não é mais uma segurança pública, é uma segurança dos ricos. Infelizmente, a nossa segurança pública está trabalhando só para proteger quem tem dinheiro ou quem é da política. Você falou uma coisa interessantíssima, que foi essa coisa aí do Estado não intervir na economia, um Estado liberal, um Estado completamente distante da economia. E 2008, eu falo que é muito interessante a diferença do economista brasileiro que formou, o economista do mundo, né, que formou antes da crise de 2008 e depois da crise de 2008. Até a crise de 2008 existia sim, nas escolas de economia, praticamente todas, a ideia de que o Estado tem que se distanciar. Era uma ideia, uma corrente majoritária. Depois da crise de 2008 a coisa mudou. Então se você conversa com um economista que não se atualizou, que formou antes de 2008, ele vai ficar defendendo o liberalismo com unhas e dentes. Se você conversa com um economista que se formou e começou a estudar depois de 2008, ele tem uma influência completamente diferente, exatamente porque foi a intervenção estatal que salvou o mundo da crise. E foram várias formas de intervenção estatal. Tem, por exemplo, o nome Qualitative Easing, que foi adotado na Europa, que é pegar os títulos mortos, né, pegar aquelas contas que ninguém estava pagando e comprar aquelas contas para injetar dinheiro na economia. Teve a volta das políticas de Keynes, que é exatamente o Estado começar a fazer alguma coisa para empregar o povo. E quando a gente pensa nessa questão dessas políticas de Keynes, a gente pensa o seguinte: quem vai ter coragem de investir o próprio dinheiro na hora que o bicho está pegando? Vamos imaginar a questão do Brasil hoje, e eu estou falando a questão do Brasil hoje utilizando o exemplo que aconteceu na Europa, tá? Foi assim que a Europa conseguiu vencer a crise de 2008. Você chega numa situação em que você tem uma quebra do capitalismo. Durante a quebra do capitalismo, os bancos param de emprestar dinheiro porque eles entram em pânico. E é exatamente porque um banco para de emprestar dinheiro para o outro que a gente tem uma quebra em cadeia dos bancos, porque eles não conseguem se sustentar, o bicho está pegando, o cliente não está pagando, beleza, os bancos quebram. E aí entra o Estado para fazer a economia voltar a funcionar. E o mais importante, o que é o Estado, gente? Existe um erro muito grande do jovem economista brasileiro, esse que é doutorado em economia pelos vídeos do MBL, que ele acha que o Estado é um grupo de políticos. Então toda vez que fala, o Estado no Brasil está destruindo, está fazendo... Não, Estado somos nós, é a coletividade. Vamos imaginar o seguinte, vamos reduzir para uma situação pequena. Quem vai ser louco de pegar um prédio e pintar o prédio sozinho? Não faz sentido. Então se você tiver um prédio que está horroroso, você mora lá eu moro no 13º andar, coincidentemente, do prédio de 25 andares. Você pode esperar para o resto da vida que eu jamais vou sair, pendurar uma corda e sair pintando o prédio. Porém, existe a convenção de condomínio, que é o estado do prédio. Eles se unem, né? O condomínio são todos os moradores juntos, todos os donos, né? Os proprietários falam, vamos pintar o prédio? Vamos. A partir do momento que a coletividade age, num país a gente tem a ideia de Estado. Eles distorceram esse conceito dentro do Brasil para trazer uma ideia de que o Estado não são necessariamente os donos, não somos nós, o povo, donos do Brasil, que o Estado seriam os representantes. É a mesma coisa de dizer que num prédio, o prédio inteiro pertence ao síndico, e não é bem assim. Você troca o síndico, mas você continua sendo dono daquela fração do condomínio. Então você troca o presidente do Brasil, mas o Estado continua sendo o Estado brasileiro, nós continuamos a ser donos do Brasil. Por que essa distorção da percepção de Estado foi muito importante? O MBL usou essa percepção de Estado para criar uma ideia de que o Estado não somos nós, ou seja, a Petrobras não é nossa, a Eletrobras não é nossa, o petróleo não é nosso. Tudo aí é do Temer, né? Na época era PT, tudo do PT. Eles criaram essa percepção de que o Estado são os governantes. Aí eles tiraram essa sensação de coletivo, essa sensação de união do povo brasileiro sendo dono das riquezas. Agora vamos imaginar o seguinte, eu estava dando um exemplo de que eu jamais teria coragem de num prédio aqui que deve ter 150 unidades, eu acho que esse prédio aqui tem 150 unidades, eu jamais teria coragem de pendurar uma corda e sair pintando a fachada do prédio. Porque, obviamente, não faz sentido. Isso aí tem que ser todos os donos juntos decidirem fazer isso. Aí a gente pensa no Estado. Quando a gente tem uma estagnação econômica, a exemplo do que aconteceu na Europa, e eu vou usar o exemplo do que fizeram na Europa para trazer para a realidade brasileira, a gente precisa de uma ação coletiva. Você não vai esperar, por exemplo, que lá dentro da Europa um determinado banco decida por questões de mercado resolver o problema do mercado. Então,
Pensa o seguinte, vamos imaginar que o Estado é mínimo e não faz absolutamente nada. Entramos numa estagnação econômica, ninguém tem coragem de colocar o dinheiro na roda para investir. Eu particularmente penso, olha, o Brasil tem crise. Não vou ser eu que vou ser louco de começar a construir, produzir alguma coisa para vender no Brasil, porque ninguém está comprando. Isso aconteceu na Europa. Ninguém tinha coragem de começar a investir na Europa, então estava estagnado. Vou dar o exemplo da Inglaterra, que não só foi onde eu estudei esse assunto, mas foi onde eu vivi esse assunto. A Inglaterra ela começou a aplicar as políticas keynesianas investindo em reforma de escolas, em reforma de prédios públicos. Então eles começaram a contratar, eu era eletricista nessas obras, eles começaram a contratar toda uma equipe de produção de obra, toda uma equipe de construção civil para reformar os prédios públicos. Então eles estavam fazendo coisas que você olha e fala, olha, o país está estagnado, não faz sentido nenhum o governo começar a gastar. E eu, por exemplo, eu trabalhava simplesmente refazendo toda a instalação elétrica para colocar tudo LED automático. Aí você pensa, olha, aqui já é lâmpada econômica, tá tudo bonito, por que a gente está refazendo isso tudo, pintando de novo, construindo novos prédios? Olha, com essa brincadeira de colocar pessoas para refazerem prédios públicos, ampliarem escolas, o dinheiro que eu recebia, eu levava para casa e comprava no supermercado, porque o supermercado vendia mais, ele empregava mais gente. Eles conseguiram acabar com a crise dentro da Inglaterra, motivando o trabalho através do investimento no trabalho. Eles investiam em prédios públicos, obviamente eles não vão pegar e reformar a casa da filha do presidente, como por exemplo aqui no Brasil reformaram a casa da filha do Temer. Não é essa a ideia. A ideia é investir com o dinheiro do coletivo, ou seja, de todos, investir naquilo que vai gerar o bem de todos. Se a gente traz para a ideia do condomínio, vamos imaginar que você quer construir uma quadra no seu condomínio, mas está todo mundo em crise, mas o condomínio ainda tem um pouquinho de dinheiro. Aí você vai construir uma quadra, você vai empregar algumas pessoas do condomínio, você vai fazer tudo internamente. A Inglaterra fez isso tudo internamente. E como a coisa aconteceu internamente, quem começou a ganhar dinheiro trabalhando naquelas obras começou a também consumir dinheiro na economia e aos poucos a coisa foi crescendo. Quando a gente pensa no Estado mínimo, eu te pergunto com toda sinceridade, quem seria louco de chegar e começar a construir dentro de uma Inglaterra estagnada? Isso não ia acontecer. Mas quando eles falam de Estado mínimo no Brasil, o que eles estão querendo fazer, na verdade, é pegar as empresas brasileiras que já estão crescidas, comprar baratinho nesse momento de crise, dando a impressão de que se eles comprarem a empresa brasileira, não vai ter mais corrupção nessas empresas e a partir daí o Estado não terá mais prejuízo. Mas o que a gente precisa conversar com a nossa criançada doutorada em economia é o seguinte: uma empresa estratégica nunca é privatizada. Isso porque uma empresa estratégica não pode parar. Você deu o exemplo da crise, né? Aquela roda lá de governantes conversando. No momento em que os bancos ingleses começaram a quebrar, quem teve que socorrer foi o Estado inglês. No momento que os bancos ingleses começaram a entrar em dificuldade, para o sistema não cair, eles tiveram que socorrer. Aí fala, não, deixa o banco quebrar. Perfeito, é estatizado, deixa quebrar, quebra seu país inteiro. Da mesma forma, vamos pensar no que eles estão propondo privatizar no Brasil. Beleza, vamos privatizar a energia elétrica no Brasil. Vamos privatizar o sistema elétrico brasileiro. Aí você está privatizando o lucro, porque se o sistema der prejuízo e for quebrar, você vai ter que socorrer, porque você não vai poder deixar o Brasil no escuro. Então, privatizar empresas estratégicas é privatizar o lucro e estatizar o prejuízo, porque toda hora que ela pedir socorro, você vai ter que socorrer, que você não pode sair do ar. Aí fala, não, isso é teoria da conspiração, se uma empresa começar a dar prejuízo, ela tem que quebrar. Então vamos pensar no que aconteceu com as empresas de telecomunicações. Elas não deram prejuízo, elas foram remetendo os lucros para fora do Brasil. Foram só remetendo os lucros. No lugar de reinvestir, de segurar as pontas, eles foram mandando dividendos para fora. Chegou num ponto em que eles já tinham mandado o lucro, o investimento inicial, estavam confortáveis. Aí eles deram um ultimato para o presidente Temer, que na época era o interino Temer. Olha, Temer, você tem aí ou a opção de dar para a gente 105 bilhões de reais, ou então você vai ter que conviver com o Brasil sem sistema de telefonia. Então é o que eu falo, nós brasileiros deixamos de ser donos das empresas de telecomunicações para estatizar, para privatizar, porque assim a gente não ia ter prejuízos. No momento que elas iam sair do ar, nós tivemos que pagar os 105 bilhões da mesma forma, ou seja, elas deram prejuízo? Não, elas não deram prejuízo. Nós simplesmente privatizamos o lucro, eles mandaram o lucro para fora e nós estatizamos o prejuízo, porque na hora que o bicho ia pegar, ia ter que desligar,
Eles chegaram e fizeram o Brasil pagar os 105 bilhões. Assim vai ser com todas as empresas brasileiras estratégicas que estão sendo privatizadas. Eles vão remetendo o lucro para fora. No momento que existir a mínima possibilidade de parada da atividade, como por exemplo, se a mínima possibilidade do setor elétrico parar, o governo brasileiro vai ter que socorrer da mesma forma, porque a gente não vai poder ficar no escuro. Então esse é o ponto mais importante que as pessoas precisam entender. Essa balela de Estado mínimo, ela é proposta nos países em desenvolvimento, ela é proposta como uma imposição, mas não porque o Estado mínimo é melhor, porque eles querem ser donos daquilo que hoje é do Estado, eles querem comprar aquilo que hoje é do Estado, mas eles não querem ter a responsabilidade de cuidar bem. Eles querem tomar, porque primeiro eles causam uma crise para cair o valor. Então você imagina, olha, a Petrobras vale 100, durante a crise ela cai para 10, aí eles compram por 10, acabou a crise ela volta para 100. E aí eles vão sugando, retirando tudo. No momento que já retiraram o lucro, já retiraram o investimento inicial, já retiraram tudo, eles causam uma complexidade interna para o país ter que socorrer. Se é um governo Temer, ele pega e solta lá tantos bilhões de reais para socorrer a empresa, senão ela vai parar. É isso que acontece.